Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Cruz, profissional de educação física, mestre em educação, especialista em educação física escolar, sou professor universitário, atuo nos cursos de educação física dos campos Niterói e São Gonçalo da Universo, sou professor da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro, atualmente exerço a função de diretor-geral de uma unidade vocacional militar localizada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Sou capacitador e orientador e atualizador do Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região, atuando junto a profissionais formados e registrados com atualizações na área de educação física escolar, iniciação esportiva, psicomotricidade. E hoje eu venho aqui fazer uma breve reflexão sobre os aspectos que envolvem a importância do brincar na formação da criança, do futuro cidadão. Estamos no século XXI e a educação continua sendo uma das maiores fontes de contradição em nossa sociedade. Em um paradoxo entre um avanço visível de nossa tecnologia e o esquecimento de elementos essenciais da formação da nossa cidadania, que são os elementos vinculados ao nosso patrimônio cultural, estão abandonadas e desamparadas as nossas crianças, vivendo uma infância contaminada por cobranças e exigências relacionadas a conhecimentos e comportamentos adultos. Nossas crianças acabam perdendo algo que sempre foi essencial dentro do processo de construção do futuro cidadão, que é o prazer em descobrir, é a alegria em ter acesso a algo novo, aquilo que o Rubem Alves chamava de riso poético, que se perde na busca incessante em transformar crianças em adultos em miniatura. Como podemos discutir uma educação pautada na excelência se aceitamos o descaso com os maiores prejudicados nesse processo? Enquanto nossos pedagogos, pensadores, filósofos perdem tempo discutindo uma pluralidade de teorias, referenciais teóricos, paradigmas ideológicos, nossas crianças são esquecidas e colocadas à frente de um abismo entre a teoria e a prática. Piaget, Vygotsky, Weyer e outros pensadores, durante décadas, vêm nos alicerçando, fundamentando, instrumentalizando com ferramentas importantes e essenciais para a discussão da construção do conhecimento. Infelizmente, o olhar da ciência pode muitas vezes estar abrindo mão do essencial, que é, na verdade, a alegria no aprender, a busca natural, espontânea em aprender através do que dá prazer. O menosprezo ao prazer e a alegria do aprender gera lacunas que podem se transformar em transtornos que afetarão essa criança, quando adulto, em alguém com problemas irreversíveis, comportamentais, relacionais e o principal, educacionais. O brincar, tema discutido como ferramenta educacional durante décadas, é posto sempre em segundo plano, como algo paliativo. Num processo ensino-aprendizagem, muitas vezes a brincadeira, o brincar, o jogo, a atividade lúdica é vista como algo a ser utilizado em momentos de ócio ou como elementos que trazem algum tipo de atratividade em circunstâncias em que há dispersão, em que há limitação de concentração e algumas temáticas que, de certa forma, seriam facilmente apreendidas de uma forma mais natural. A primazia é sempre fazer com que resultados sejam atingidos e, por conta disso, elementos que são considerados essenciais para o aprendizado, como a matemática, a linguística
E outros elementos ditos essenciais, como eu falei, são colocados como o exemplo final, porém partindo do pressuposto que a criança deve, de certa forma, abandonar aquilo que, de certa forma, não é visto como elemento essencial, que é o seu prazer, para que ele possa focar em algo que vai ser necessário para a sua formação como adulto. Durante um período bastante significativo de tempo, alguns pensadores procuraram fazer com que essa referência essencial, que é a brincadeira, tivesse a importância e a significatividade valorizada dentro de um processo ensino-aprendizagem. Uma autora da década de 90, chamada Zélia Cavalcante Lima, escreveu um artigo denominado Brincadeira é Coisa Séria. Nesse artigo, o desenvolvimento da visão da autora era totalmente pautado no pensamento de Vygotsky, fazendo com que a criança, brincando, tivesse uma visão de mundo que era contextualizada através das suas experiências e vivências cotidianas, na observação dos comportamentos adultos e em processos que apenas a brincadeira poderia proporcionar. Contudo, essa questão foi colocada em segundo plano com o passar dos anos, porque, na verdade, a criança que brinca é vista ainda hoje como uma criança dispersa, uma criança sem foco. E, na verdade, o que a criança busca ao brincar é exatamente a inserção no mundo dos adultos. Em toda essa discussão, surge algo que, de certa forma, não pode ser colocado em segundo plano, que é o papel dos pais, dos responsáveis nessa problemática. Não há dúvida que o referencial da família se perdeu com o passar dos anos. Aquilo que era visto como célula fundamental da sociedade deixou de ter a devida importância por questões que envolvem toda uma mudança estrutural da própria sociedade. Porém, não devemos colocar de lado a importância significativa de pais, familiares, responsáveis nesse processo de continuidade daquilo que a gente, de certa forma, sempre visualizou como essencial, que é a infância da criança. Entender que a infância é um processo importantíssimo para que um indivíduo formado tenha experiências e vivências que contribuirão de forma inquestionável para que ele atinja os objetivos não que a sociedade espera, mas que o próprio indivíduo vai construir com as vivências e experiências que ele, de certa forma, tiver. A necessidade em buscar agentes que, de certa forma, tenham essa responsabilização é grande. Na verdade, esse é um processo em que o principal elemento é o professor. O professor que tem, de certa forma, a importância no que diz respeito a conduzir o processo. Para muitos, uma criança que apresenta comportamentos infantis e necessita amadurecer, mais cedo ou mais tarde, terá dificuldade de se adaptar à sociedade. Isso não é uma realidade quando se entende que, através dos aspectos relacionados à sua infância, que essa criança constrói significativamente aquilo que, de certa forma, vai embasar a sua vida adulta. Desta forma, devemos buscar formas significativas de resgatar a infância das nossas crianças, lutar contra esse monstro da racionalização precoce, valorizar o brincar, criar, experimentar e transgredir o sonhar. Esse sonhar que, de certa forma, é algo pleno para a criança. Devemos lembrar sempre que uma das maiores expressões de vida da humanidade se traduz no sorriso de uma criança, espontâneo, se possível, e sempre pleno de vida, que não pode ser substituído por algo mecânico, que deve, de certa forma, estar completo, pleno, daquilo que mais lhe dá alegria, daquilo que mais lhe dá prazer. E o brincar é o elemento fundamental nesse processo. Forte abraço a todos, até a próxima.